Não é só parar e meditar em cima do arquétipo. Às vezes a gente está na rua, às vezes a gente está vendo televisão, às vezes a gente está vendo uma imagem. É só você estar consciente que esses arquétipos vibram na nossa frequência, no nosso subconsciente, porque isso já é um conhecimento que já vem lá da pré-história, por incrível que pareça. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live de quarta-feira. Hoje nós vamos continuar falando sobre os arquétipos e signos. Então nós vamos falar de Libra, Escorpião, Capricórnio, Peixes, Aquários e eu acho que faltou um Escorpião. Espero que realmente vocês estejam ativando essa energia arquétipica na sua vida, porque realmente ela dá uma grande influência, ela consegue levantar nossa energia, e se nós conseguirmos acoplar isso no nosso subconsciente, como dizia Jung, né? No que está no lado sombra e equilibrar com o lado luz, nós conseguiremos fazer coisas muito, muito legais, trabalhando o nosso coração, a energia do amor, a energia da paz, e dar esse equilíbrio para todos os nossos lados, e assim nós poderemos desenvolver não só um trabalho para nós mesmos, mas também em conexão com os nossos elementais e com Gaia. Nós vamos começar a falar sobre Libra. Então, se tiver algum libriano aí de plantão, você sabe se seu ascendente é Libra, vai clicandinho ali para eu saber que você está ligado nesse assunto. Tá bom? Gente, os librianos, eles são extremamente charmosos, porque eles são regidos pelo elemento do ar. E o planeta que rege Libra é Vênus. E é por isso que os librianos, eles são pessoas extremamente sensuais, extremamente sexy, extremamente sedutoras, porque por si só, o planeta Vênus, ele rege as frequências do amor, né? Então, os librianos, eles têm essa tendência a ser signos bastante sedutores. E os librianos, eles sempre eles não gostam de discussões, eles não gostam de tumulto. Namorar um libriano, geralmente ele vai ser aquele que vai apaziguar a relação, ele vai tentar manter um equilíbrio, ele vai sempre tentar harmonizar as questões que estão ocorrendo, não só com amigos, mas também dentro dos seus relacionamentos. Porque eles gostam muito, muito dessa questão da justiça e da paz, certo? Então, os librianos também, eles são pessoas extremamente diplomáticas por esse motivo, são pessoas extremamente gentis, são pessoas, às vezes, um tanto que indecisas, porque eles não sabem, né? Como os geminianos, eles também têm essa questão da indecisão em muitos casos, eles demoram muito para decidir, eles têm problemas com escolhas, né? Em questão de escolhas, mas quando eles escolhem, eles também se dedicam para aquela questão com muito carinho, muito amor e foco. Apesar dos librianos terem uma tendência um pouquinho acentuada de gostar, por ele ser direcionado com as energias venusianas, eles têm uma tendência a ter um coração grande demais, em todos os aspectos, às vezes também gostando demais de uma pessoa, né? Então, gente, obviamente, a gente já falou isso na outra live, conta com o seu ascendente, conta também com o seu signo oposto, que está no Sol, em algumas outras casas zodiacais que você tenha, você vai ter que também fazer esse mapa astral e entender que a influência de outros signos vão alterar essa questão. Assim
como algumas pessoas estão falando, ah, mas eu não sou assim, talvez o seu ascendente seja um pouco mais, né, mais forte, ele dá aquele equilíbrio para isso. Por exemplo, até eu acho que uns 30 anos eu era bem canceriana, depois dos 30 eu fiquei bem geminiana, e eu tenho só a agradecer, porque como canceriana eu era uma pessoa muito doadora, e eu me preocupava muito com os outros, eu era muito mãezona, e o geminiano ele é um pouco desapegado. Então, o geminiano, ele realmente me deu um equilíbrio muito bom, no meu caso, onde hoje eu consigo ter esse carinho, esse amor, mas com um pouco de desapego. E para mim foi maravilhoso, que me libertou. Então, quando as pessoas falam, ai, canceriano gosta de família, com um monte de filho, eu também falo, ah, isso não sou eu, não. Eu sou uma pessoa hoje bastante desapegada, mas eu acho que desde sempre eu nunca tive essa afinidade, assim, de casar e ter 3 filhos. E tive vários relacionamentos, já fui casada, sou divorciada na realidade, mas eu não tenho tendências ou nunca pensei em ter filhos, ai, que nem, né, algumas pessoas falam, ah, eu quero 3 filhos, um cachorro. Eu nunca tive muito essas tendências que são bastante cancerianas. Então, depois, com o tempo, eu descobri que era geminiano, porque o Gêmeos, por si só, ele é mais desapegado e ele também tem uma forma de desapego muito rápida. E aí eu descobri que eu estava mais geminiana do que canceriana. Então vamos continuar aqui. Os librianos, eles são bastante afetuosos nesse sentido também, pela influência de Vênus. Eles gostam de ter relacionamentos, mas como eu falei, às vezes eles têm relacionamento não só com uma pessoa, às vezes eles podem ter relacionamentos paralelos, porque eles têm essa questão de gostar muito, de também ter uma tendência de não gostarem de ficar sozinhos, então às vezes eles acoplam vários agregadinhos nos seus relacionamentos. Não é para todos, obviamente, mas os librianos que eu conheci, eles tinham essa tendência bem acentuada na sua personalidade. Não é que eles não amem uma pessoa, na realidade eles conseguem amar várias pessoas. E aí se torna às vezes um pouco delicado para quem está numa relação com um libriano. Mas tem librianos extremamente fiéis também, de acordo com o ascendente. Ok, gente? Se alguém aí quiser falar, eu sou Libra e é mentira, a gente vai conversando até compreender todas essas questões arquetípicas. São sedutores, né? Quem já passou pela mão de um libriano sabe muito bem o que é estar com um libriano, né? Então, os librianos, às vezes, eles precisam entender uma situação, compreender um conceito, para que dentro da sua cabeça ele consiga equilibrar determinadas situações, determinadas opiniões. Então, um dos pontos negativos de Libra é que às vezes eles podem se tornar pessoas extremamente críticas com seus companheiros, com seus amigos, mas eles não são pessoas assim, digamos, como leoninos ou aquarianos, que são mais diretos, arianos. Eles são pessoas que falam a sua posição, mas é um pouco crítica, então às vezes os parceiros não gostam muito e eles sempre vão ter argumentos para tudo. Os librianos adoram argumentar, muito, 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 muito. Né? Quem gosta de libriano não é fácil, realmente, certo? Então nós vamos falar para vocês sobre os arquétipos de Libra. Os arquétipos de Libra é o diplomata, obviamente, porque ele tem aquele balanço, aquela coerência, aquela integridade, ele gosta de paz, ele gosta de justiça, né? É a balança, né? Aquele símbolo da balança, obviamente, que é o típico símbolo do signo, né? A carta da justiça, os namorados e a coruja. Esses são os arquétipos de Libra. E se você ativar no seu dia a dia, na sua vida, você vai literalmente começar a expandir essa frequência libriana,
conectando você cada vez mais com a sua própria energia, certo, meus amores? Escorpião, tá? Se você é de escorpião, você está entendendo exatamente o que eu estou falando, porque escorpião também tem essa energia, porque ele é regido por Plutão, ele tem essa coisa que ele é corregente de Marte, ele é um elemento de água, ele tem essa coisa da fluidez, ele tem essa coisa da transformação, certo? Então, o escorpião também é um signo muito direto, muito rico, ele é um signo de muita riqueza no arquétipo, porque ele tem um lado sombra e um lado luz muito enfático, ele tem um lado sombra muito sério, um lado sombra e um lado luz muito luz, e ele tem esse profundo equilíbrio, digamos assim, que às vezes ele tem profundas crises existenciais, pois eles vivenciam muito essas duas esferas. Eles são dados a essas duas grandes esferas íntimas e que é muito profundo dentro do seu ser. Então, tem gente que diz que ele tem fortes habilidades psíquicas, justamente por ser elementos da água, eles têm essa coisa muito forte psíquica sobre as outras pessoas. E, obviamente, ele é um signo de mudanças, de transmutação contínua, porque eles vão transmutando o tempo todo e continuam caminhando, regenerando, renascendo, porque ele é um signo que tende a mudar sempre. Então, o escorpião não é fácil, que da mesma forma que ele se magoa e se machuca, ele também se regenera e continua naturalmente a sua vida. Então, ele convive facilmente com outras pessoas e ele sempre demonstra algo muito oculto. Ele é muito misterioso, ele é muito intrigante e às vezes as pessoas não conseguem acessar o seu coraçãozinho. Todo mundo sabe que escorpião ele tem um fogo interno, né? Então ele é muito ligado às questões sexuais, ele também tem muita sensualidade e ele tem uma grande profundidade emocional, onde ele sempre busca relações profundas de alma gêmeas, certo? Alguns pontos negativos do escorpião é que ele adora desvendar mistérios profundos, assim, trazendo uma grande curiosidade, se tornando pessoas bastante detalhistas, sendo grandes observadores e tendendo a ser crítico por esse motivo, porque como eles conseguem ver vários detalhes, eles vão sendo bastante críticos. Mas eu acredito que isso seja de todos os signos da água, porque os signos da água, por ter muita emoção, ele consegue se conectar à frequência energética do coração das outras pessoas e eles acabam tendo isso de uma forma muito natural. Então anota aí se você é de escorpião. Nós vamos falar os arquétipos que vão ativar a tua energia de escorpião, que é a borboleta, a fênix, você veja sempre essa coisa da transmutação e da mudança. Os amantes, os alquimistas, ou o alquimista, e temos alguns arquétipos sombras do escorpião, que seria a carta da morte, o detetive e o vingador, tá? É verdade, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa saber mais. Por isso que é bom. A gente tem muita coisa ainda para fazer nessa vida, né? Então, nós vamos falar sobre Sagitários. Então, gente, Sagitário é o elemento do fogo, ele é regido por Júpiter, ele simboliza o equilíbrio da criação. Ele é revolucionário, ele tem grandes ideias inovadoras, por ser um signo que trabalha muito com essa inovação interna do espírito, eles às vezes são bastante exóticos, eles são bastante diferentão, eles são bastante festeiros, eles sempre estão tentando manter essa dose certa de equilíbrio para que eles se tornem grandes medidores em situações
de diálogo, de conversas, quando pessoas estão brigando, talvez, eles tentam manter esse equilíbrio, dosando assim as situações. Tá vendo? Olha lá, um monte de gente se manifestando, é bem isso mesmo, né? Então, eles sempre tentam buscar conhecimento, eles sempre tentam buscar novas formas, adoram viajar, eles têm um espírito imensamente aventureiros, eles têm o lado sombra sagitariano, eles podem ter uma alma cigana muito aventureira e que faz eles se tornarem, às vezes, mutáveis e inconstantes. O meu ex-marido era sagitário, só que eu não me dava conta disso, até que eu comecei a descobrir que ele era sagitário festeiro mesmo, aventureiro. E aí hoje eu me dou conta disso, assim. Mas ele era divertido, a gente se divertia muito. Então, os sagitarianos, eles têm grandes vertentes para ser professores, palestrantes, grandes e fortes tendências também a trazer essa energia espiritual, podem se tornar excelentes gurus, podem se tornar padres, pastores, eles têm essa questão de falar, né? Eles são bastante eloquentes, são pessoas com grande otimismo, eles buscam a sabedoria e são bastante bem-humorados por causa dessa coisa aventureira que eles têm. Então, os arquétipos de Sagitário, meus amores. A carta da temperança, o centauro, que é óbvio, né, que é o símbolo de Sagitário. Então vamos lá, anota aí, para quem é de Sagitário, o seu arquétipo, a carta da temperança, centauro, o filósofo, o palestrante, o guru, dois arquétipos sombras aqui que eu vou passar para vocês, peregrino e o cigano, que vai para esse lado aventureiro, que eu não vejo como um lado sombra, mas se ele for para esse lado, ele pode se tornar bastante aventureiro e traições e ter muitos namoradinhos, muitos contatinhos e pode magoar algumas pessoas com isso. Ok, sagitarianos? Anotaram seus arquétipos? Então vamos aos capricornianos que estão assistindo. Capricórnio, regido por Saturno, senhor do tempo, muito rígido, muito rígido. Um elemento bastante maternal, para mulheres, mas na realidade seria a energia paternal, patriarcal. Ele tem aquela presença da figura masculina, né? A figura do pai. Ele é um signo bastante rígido, bastante realista, bastante trabalhador, ele é bastante conservador, muito exigente, não só com os outros, mas com ele mesmo. Eles são muito focados quando eles querem e se determinam a conquistar aquilo que eles desejam. Eles podem ser grandes empresários, grandes chefes, eles podem ser grandes gerentes empresariais. Quando eles estão no meio empresarial, eles se dão muito bem por eles serem focados e, né, trabalhadores. Capricórnios gostam de trabalhar, né? Então, eles têm essa questão de sempre chegar no topo, como eu falei na outra live, eles sempre querem chegar lá no topo da montanha, e aí eles focam no topo da montanha e chegam lá no topo, e através dessa perseverança que eles têm, que já faz parte do arquétipo do Capricórnio, eles realmente conseguem as suas vitórias no decorrer da sua vida. Então não desistam, capricornianos. Então aqui nós vamos falar assim um pouco desse processo polêmico do capricorniano, que é a carta do diabo, mas a carta do diabo ela tem várias versões positivas, não é esse diabo bíblico, é uma energia, o deus Pan, né? Nessa frequência capricorniana seria o deus Pan, que vem da mitologia grega. Então, que materializa ele dá um equilíbrio entre a matéria e a carne. E como que eu posso falar? Como ele é focado muito nas suas metas, e às vezes ele vai muito longe por essa energia de meta, ele pode se tornar uma pessoa bastante rica e poderosa. E aí,
vocês podem utilizar a carta do diabo, mas lembrando que não é o diabo, né, da Igreja Católica, aquele de chifre que vai, é a energia do deus Pan da mitologia grega, ok, capricornianos? Então vão que vocês podem ter uma energia muito poderosa de realização, você pode se tornar um grande empresário, dando muito emprego para muitas pessoas, trabalha muito, estão falando ali. E isso é muito positivo, tá? Então, novamente, o lado sombra do signo de Capricórnio é que ele pode se tornar um pouquinho manipulador por causa desses dons todos que ele tem, que aí é referente também a essa energia da carta do tarô do diabo, certo? Mas então, só se atente a não manipular. Se fizer, faça em doses homeopáticas e quando somente for necessário, porque isso realmente pode ser muito ruim. Ok, meus amores? Então, os arquétipos de Capricórnio. A cabra, gerentes, né? Aquela figura empresarial da pessoa de pastinha, trabalhando. Chefes também, aquelas pessoas atrás da mesa, né? Pode ser uma imagem, pode ser um filme. Empresários, né? Também filmes, imagens, internet, alguma coisa assim. E a carta do diabo, certo? Lembrando que não é aquele do chifre que vai te levar para o inferno. É só um arquétipo que vai auxiliar você no teu processo capricorniano. Tudo bem, meus amores? Então vamos para Aquários. Ele é um elemento do ar, regido por Saturno. Ele também tem uma pitada de Urano que faz ele se tornar uma pessoa bastante revolucionária. Ele não compactua com coisas que estão pré-estabelecidas dentro de uma sociedade, né? Então, os aquarianos, eles são o signo mais rebelde que tem na nossa astrologia. São pessoas que tem gente que diz que não pode confiar porque eles mudam de opinião de 5 em 5 minutos, por causa dessa energia revolucionária que ele tem dentro do seu coração. Ele quebra regras impostas. Ele não gosta de seguir regras. São pessoas bem despojadas, sociáveis, eles adoram ter amigos, eles se relacionam com todo mundo, que também, em alguns casos, eles podem causar algum tumulto nos seus relacionamentos, porque eles não têm essa questão de vamos ter um relacionamento, casar e ter 3 filhos. Como eles são pessoas bastante revolucionárias, eles até quebram. E aí eles também dão umas puladinhas de cerca, mas eles não veem isso como puladinha de cerca, eles veem isso como amor livre. Porque nós temos que quebrar as regras da sociedade. Então a gente tem que se atentar a isso também, né? Que pode se tornar um problema para os nossos parceiros. Eles têm esse lado mental deles, são pessoas bastante visionárias, são aqueles que vão revolucionar o planeta, são aqueles que veem o futuro com carros voadores, com pessoas fazendo coisas incríveis, e ele sempre vai agregar esse traço marcante de genialidade. A aquariano é genial, e eles são sempre os grandes inventores, são pessoas que têm essa grande tendência de inventar coisas. Então, a maioria dos inventores que nós temos história assim, eles eram aquarianos, eles eram visionários, tá bom? E, obviamente, por ser visionário, eles são excêntricos. Então, anota aí o arquétipo do aquariano. O gênio, que a gente podia até falar que é o Albert Einstein, né? O revolucionário, esses são os arquétipos, tá? A mesma coisa. Como funciona isso com o ascendente? Da mesma maneira, você tem que saber o seu ascendente, pegar os arquétipos do ascendente e trabalhar os arquétipos com o ascendente junto com o seu signo. Aí temos o inventor, nós temos o filantropo, nós temos o rebelde e a carta da estrela. Em outra live, né, que são uma sequência de lives, tem alguns posts no feed
que está lá explicando como a gente faz para fazer a ativação desses arquétipos. Então, você pode ativar o seu arquétipo de signo, como você também pode ativar o seu arquétipo ascendente e também ativar os arquétipos do Sol, né? Do signo que está na energia solar. E aí você pode utilizar isso para aumentar a tua energia arquétipica e atrair coisas positivas dentro dessa energia que está no nosso subconsciente, como Carl Jung falava. Que é uma coisa que acontece naturalmente, mas quando a gente está conectado com isso, a gente fica mais presente. E quando a gente está mais presente, a gente consegue ativar esse arquétipo de uma maneira muito positiva. Né? Que nem, por exemplo, aqui a genialidade do aquariano. Então, se ele conseguir ativar esse arquétipo dentro dele, ele vai começar a desenvolver mais coisas, ele vai conseguir ver mais coisas, assim como todos os outros signos, né? Que nem o capricorniano que a gente estava falando, ele é um grande empresário, ele é um grande líder, então ele vai ativando cada vez mais essa energia dentro dele, porque já é do processo da pessoa, né? Do signo. Então, a tendência é que se expanda cada vez mais, lembrando sempre o lado sombra, que tem que dar um equilíbrio, senão a gente se passa, né, em todos nós, todos os signos, certo? Então, vamos lá para os piscianos, peixes, gente, também um signo emocional regido pela água. Pisciano, ele vem da energia do planeta de Netuno. Dizem que peixes é um signo muito complexo, eu não conheço muito piscianos, mas eles falam que eles têm várias facetas, então se alguém é de peixes aí, confirma para mim. Diz que eles têm várias facetas, né? Eles têm bastante qualidades como a compaixão, a simpatia, ele é bastante imaginativo, ele é bastante talentoso por esses motivos, porque ele tem essa energia da água e ao mesmo tempo ele consegue ser várias facetas ao mesmo tempo. Os piscianos são bastante bondosos, eles têm fortes características à filantropia, têm tendências imensas naturais que vão ajudar o próximo. Ele também tem grandes inclinações a ajudar pessoas e familiares, até mesmo as pessoas e familiares desconhecidos, porque ele tem essa coisa, uma tendência de Marte. Então, os piscianos, eles têm uma tendência de ser Martes, porque às vezes eles captam essa energia negativa de outras pessoas. Como eles captam essa energia de outras pessoas, tudo tem que ser muito ponderado para eles, que senão eles vão sofrer emocionalmente falando mesmo, né? Eles sempre buscam o lado espiritual, porque, como eu disse, todo signo de água, eles tendem a ser emocionais. Então, essa emoção faz com que vibre numa frequência mais de busca espiritual, de interiorização. E aí, eles são bastante intuitivos, bastante espiritualizados, eles têm um extremo poder pessoal dentro dessas energias, e eles também, às vezes, conseguem ser alertados do fato de uma pessoa estar tramando alguma coisa que seria uma intuição muito forte. Eles também têm um lado sonhador, como todo signo de água, ele se ilude facilmente, às vezes ele se perde em devaneios por dias até que ele consiga centrar os pensamentos, muito fantasioso, fantasia demais com situações. Às vezes ele até fantasia tanto, que ele acaba fugindo da realidade. Ele faz isso como uma válvula de escape. E aí ele pode ficar envolvido em vícios ou como álcool, como drogas, por uma tendência de fantasiar e fugir da realidade, que às vezes nem sempre ele consegue assimilar dentro dele. Então, os piscianos, por ser signos de água, eles são muito sensíveis e aí acaba tendendo, às vezes, a ficar um pouco deprimido, digamos assim,
e ele tende a vícios profundos, tá? Não é todos, novamente, gente. Ele está falando que o papai e a mamãe eram piscianos e muito amorosos, sim, porque eles têm essa sensação, esse sentimento de compaixão bastante acentuado na sua personalidade, certo? Então, se você tem o ascendente, ou a lua, ou o sol, em um desses signos, anota aí, o arquétipo de peixes é a carta da lua, a figura do iluminado, o enfermeiro, que é aquele que cuida, né, basicamente, o ator e a atriz, o pintor ou a pintora, o cantor ou a cantora, e o lado sombra dessa energia seria a vítima. Então, ele se faz de vítima em alguns momentos. Tem pessoas que namoram piscianos que falam que quando eles têm crise de vitimismo é terrível, que eles não sustentam. Não é só uma reclamaçãozinha, vida, céus, é um mundo cruel. Mas, como eu disse, eu tenho poucos amigos piscianos, então eu não sei se é 100% assim. Os poucos que eu conheço, quando a gente está junto, a gente está de boa. Certo? Então, meus amores, com o signo de peixes, nós terminamos a nossa saga dos signos e os arquétipos. Vocês compreenderam como fazer a ativação desses arquétipos, gente? É só vocês sempre, não é só parar e meditar em cima do arquétipo. Às vezes a gente está na rua, às vezes a gente está vendo televisão, às vezes a gente está vendo uma imagem. É só você estar consciente que esses arquétipos vibram na nossa frequência, no nosso subconsciente, porque isso já é um conhecimento que já vem lá da pré-história, por incrível que pareça. Então, Carl Jung, ele só foi estudando, e outros estudiosos, eles só foram chegando à conclusão que todas essas simbologias arquétipicas já estão no nosso subconsciente. E se a gente souber alinhar essa energia, alinhar e manifestar cada vez mais essa consciência que está inconsciente, a gente tem como aproveitar muito mais o poder desses arquétipos, né? Deixa eu ver, já que não resta, fale um pouco sobre seu trabalho. Tem muita gente que não sabe o quanto você sabe. E, olha, o meu trabalho é de coesão criacional, faz mais de 20 anos que eu trabalho com essa energia. São energias que são feitas através de comunicação interdimensional. Eu dei uma entrevista e eu falei um pouco sobre a minha pessoa nessa entrevista, eu postei no feed também, e ele fez perguntas pessoais para minha pessoa, e eu falei bastante sobre quem eu sou, sobre o meu trabalho, e basicamente coesão criacional é uma técnica desenvolvida em muitos anos de trabalho em consultório, através de palestras que eu dei nos últimos, talvez, 15 anos da minha vida, e as consultas elas foram desenvolvidas através dessa comunicação interdimensional, que é feita através de quinta, sexta, sétima dimensão, e que eu fui recebendo essas técnicas através dessa intercomunicação, e que vocês chamam de canalização, mas na realidade a intercomunicação é o que eu fiz para os meus alunos, para os meus clientes, onde eu ensino as pessoas literalmente a desenvolver essa habilidade de se comunicar com outras frequências dimensionais e receber dentro do seu próprio coração as respostas que precisa. Porque eu acredito que cada ser humano é um ser individual e que cada um está num processo de libertação, de cura, de crescimento, e que às vezes a gente está passando um conhecimento como esse, até a questão ali do like, não dar like, e que cada um interpreta de uma maneira. Então, às vezes, se a gente fala para as pessoas, talvez elas se sintam magoadas, elas se sintam
agredidas, e a outra olha e fala, não, tá certo, é isso mesmo, como foi ali. Algumas pessoas estavam falando, tá certo, e outras pessoas saíram da live. Então, a gente não sabe como é que cada pessoa interpreta as coisas, ou a questão da espiritualidade, como é que cada um sente no seu coração como isso vai acontecer. Então, coesão criacional ensina que cada pessoa vá buscar a sua própria resposta, interiorizando dentro do seu próprio coração a sua verdade. E por isso chama, desculpa, coesão criacional. É uma técnica onde você entra em coesão com a sua própria criação e a sua hierarquia pessoal, sua hierarquia divina, como você gostar de denominar, as suas frequências, você vai ter esse acesso a essa comunicação, que na realidade é as energias do seu coração. São frequências onde você consegue literalmente se tornar o seu próprio co-criador do seu universo, porque como co-criador do seu próprio universo, só você e os seus mentores, e até as questões kármicas de vidas passadas que você traz, que vão saber exatamente, porque nem na realidade nós sabemos. Então, quando você está conectado com o seu coração, que é o trabalho de coesão criacional desenvolvido em consulta, em palestras, em cursos, eu ensino que você vá cada vez mais buscar essa resposta dentro do teu próprio coração, para que você busque um caminho que é só seu. Eu posso orientar você em determinadas situações, mostrar determinadas coisas, como as questões do ego, que impede a gente se conectar com essa frequência do coração, mas que na realidade, gente, quando você não vê esse lado sombra, é muito difícil a gente acessar as frequências do amor. Porque a questão, às vezes, já falei isso em outras lives, se vocês quiserem rever as lives que eu já fiz o ano passado e o ano anterior, elas estão no YouTube, a gente está postando de acordo com a sequência, né, das lives. Então tem muita live lá no YouTube que vocês podem rever lá no meu canal. Ai, desculpa, gente. E aí, o que acontece? Quando você vai se conectando com o teu coração, obviamente, se a tua mente fala que você sabe, ela vai boicotar você e sabotar você de aprender. E isso é uma das coisas que eu sempre mostrei em coesão criacional. Que às vezes nós nos auto-sabotamos com a nossa mente dizendo que nós já sabemos de algo que na realidade não foi nem trabalhado e nem curado anteriormente. Então, dentro dessa energia, a gente vai mostrando onde ficam essas falhas, esses bloqueios, digamos, e você vai trabalhando isso no decorrer do processo. Daí vem as palestras, né, que eu fazia palestras segundas e quartas antes, para auxiliar os meus clientes que faziam consulta, para que sempre... ela falou, eu me consultei com você, você sempre me fez refletir sobre o que eu estava fazendo, exatamente, porque é um dia após o outro, gente. E também não é uma consulta, ou um curso, ou uma live que vai alterar uma existência inteira, todas as suas dores, todos os pés na bunda, todas as rejeições, todas as questões pai e mãe, é para uma existência. E por isso que coesão criacional, na realidade, é um método que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida. E a única coisa que a gente passa é que vocês compreendam que é um estilo de vida onde você vai criar, como um surf. Você vai acordar de manhã e você vai ter uma boa alimentação, você vai surfar pela manhã e depois você vai surfar à tarde até que você se torne bom nisso. Então, é um processo onde você vai tentar meditar, você vai trabalhar a sua alimentação, você vai trazer para a sua vida a questão de tomar
chás e comer frutas para equilibrar o elemental, limpar as frequências dos chakras através de energias cósmicas mesmo, onde você pode utilizar técnicas que a gente desenvolve, não só em coesão como em outras técnicas, para fazer a limpeza energética do seu corpo. E é um hábito, como se fosse uma ginástica mesmo. Você vai fazendo aos poucos, às vezes no começo é ruim, é chato, é desgastante, porque isso não funciona, igual a abdominal. Mas quando você começa a ver que os abdominais que você está fazendo está funcionando e você está ficando pleno, você vai perceber que a energia de coesão criacional, ela vai te dar essa sustentação também. Porque, como eu disse, não é um curso, não é uma palestra, não é uma live que vai mudar uma existência inteira. E como eu disse também, às vezes a nossa mente fala que nós sabemos, e aí a gente começa a falar, e eu sei, eu já fiz esse curso, eu sei, eu fiz esse curso, mas na realidade o seu coração não aplica, não absorve, ela não interioriza o conhecimento. E aí acaba que a gente, às vezes, acha que sabe, acha que está fazendo, e quando a gente aperta o botãozinho lá, essa dor vem toda para fora de novo, tá? Vocês estão perguntando de consulta, a consulta, o telefone está lá na página do Instagram, no link da bio. Vocês falam com a minha secretária e ela fala para vocês como fazer consulta, tá? Lembrando que eu ainda estou num processo que eu tenho que avaliar sobre o que é a consulta. Se o meu mentor falar que não é para atender, eu não atendo, tá? Porque as consultas, elas estão muito rápidas, elas estão muito intensas e às vezes são coisas que a gente pode trabalhar apenas fazendo uma limpeza energética, conversando. Apesar que as consultas online, às vezes elas têm tanto impacto quanto uma presencial, tá? Mas pode ficar à vontade, procura ela lá, que ela fala com vocês e orienta vocês. Ficou mais ou menos claro para vocês? É que coesão criacional tem um leque muito grande de informação. E eu, basicamente, realmente, a gente trabalha com o lado sombra, tentando trazer o equilíbrio desse arquétipo maior, que é o lado luz, e que a gente consegue, sim, às vezes, se libertar, ou na maioria das vezes, se libertar de dores profundas que não vêm nem dessa vida, né? Vêm de outras vidas que a gente já traz no nosso coração, na nossa mente. Tá bom, meus amores? Então, eu espero que eu tenha auxiliado você mais um pouquinho hoje. Muita paz, muito amor para vocês todos, para vocês todas. Gratidão, gratidão, gratidão por mais uma quarta-feira com vocês. E muito grata pelos mentorados do Team Meditation. Vocês vão receber um link para que a gente faça esse trabalho de Team Meditation, que é um trabalho muito legal em conexão com o elemental do corpo. Então, o Team Meditation vai ser um processo muito bonito, muito legal de conexão com o elemental para cura física também. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Gratidão e até semana que vem. E semana que vem aí eu vou botar o tema para vocês escolherem, tá bom? Vocês me ajudam com a próxima live. E aí a gente vai conversando até que nós se tornemos novamente em coesão criacional. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem na luz. E até semana que vem, gente. Beijo. Obrigada. Tchau.